14, 7 ao 11. E ela traz uma lição profunda sobre a humildade e honra diante de Deus e diante dos homens. Nesse texto, observamos como escolhiam os primeiros lugares à mesa. A Bíblia diz que propôs-lhe Jesus então esta parábola: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes nos primeiros lugares, para que não aconteça que estejam convidados outros mais dignos do que tu, e vindo o que te convidou a ti, a ele diga: dá lugar a este, e então com vergonha tens de ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima, e então terás honra diante dos que estiveram contigo à mesa. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Muitos dizem assim: os humilhados serão exaltados, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz bem claro assim, aquele que se humilhar. Não é que os outros te humilham, é você que se humilha, né? É você que se conduz de maneira humilde. Então é uma forma de se humilhar diante de Deus. Então a humildade, ela gera honra. Qual é a humildade que gera honra? Então aqui Jesus mostra que a gente pode passar vergonha, e ninguém gosta de passar vergonha, sim ou não? Ninguém gosta de passar vergonha. A gente não quer passar vergonha em lugar nenhum. Vergonha é uma coisa muito ruim. Então Jesus Cristo observa que muitos escolhiam os lugares de destaque, e isso revela um coração que busca posição e reconhecimento e status. Então, coração que busca posição, né? Às vezes, em muitos lugares a gente observa, existem pessoas que elas buscam posições, elas julgam-se melhores que outras, e isso é algo que diante de Deus não é bom. É Deus que nos exalta. Então Jesus ensina como que a gente faz. A gente não senta, a gente não se coloca nos primeiros lugares, a gente se coloca nos últimos lugares. Amém? Para quê? Para que Deus então venha e nos honre, ou para que alguém venha e nos convide a ir mais para frente, mais para cima. Então o desejo de ser visto antes de ser aprovado por Deus. Quem se exalta corre o risco da humilhação pública. Jesus mostra nessa parábola. Geralmente nas bodas, né, nos casamentos, então tem mesas separadas, né? Mesa para o noivo, a noiva, o padrinho. Imagina a gente chega lá e senta na mesa do noivo ou do padrinho, né? Então ele está ensinando justamente isso, que tem mesa para todos os convidados, e a gente não deve chegar e sentar nas mesas de destaque, mas numa mesa mais lá no fundo, aonde de repente o dono da festa, ele vem e convida a gente para ir mais para perto. Aí a gente é honrado na frente de todas as pessoas, amém? Do que, imagina dizer, sai daí e vai lá para o fundo, né? Aí fica mais feio para a gente. Mas isso não ensina apenas como Jesus usa a festa para ensinar a parábola, para que a gente também saiba se posicionar na nossa vida espiritual, amém? Amém, irmãos? A gente tem a posição na vida espiritual, não é apenas na vida prática, assim, natural. Então, quem se exalta corre o risco de humilhação pública. A lição: nem todo lugar que parece alto foi preparado por Deus para nós. Quer dizer, nem todos os lugares altos é para nós. Nós temos que saber onde que Deus quer que a gente vá, onde que Deus quer nos colocar, amém? E a gente só pode ocupar esses lugares quando a gente se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, onde o Senhor quer me colocar? Qual é a posição que o Senhor me quer nessa cidade, nesse lugar, para que eu seja uma bênção, amém? E não seja apenas um destaque. Eu não quero ser um destaque, eu quero ser uma bênção para alguém. É isso que nós devemos ser. Então, o valor de escolher o último lugar. Jesus ensina que tomar uma posição de humildade é tomar o último lugar. O último lugar representa a dependência de Deus. Quando a gente sabe que a gente não pode. No reino de Deus, irmãos, nada é por nossa força. Nada é por nossas grandes habilidades. Tudo é pelo poder de Deus. Amém?
pela habilidade que vem de Deus para nós. Deus dá dons aos homens, amém? Ele pode dar dons aos homens. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o grande responsável para distribuir os dons para os homens. Então a gente tem que se humilhar. Esse significa a gente saber que muita gente não tem condição de ocupar lugares de destaque. Então a gente vai se humilhar na presença de Deus, para que Deus nos coloque bem no lugar em que Ele deseja, para que a gente possa ser uma bênção para alguém naquele lugar. Deus precisa de pessoas, de filhos dele em toda a sociedade, em todos os lugares, que sejam uma luz naquele lugar, amém? E ser uma luz não necessariamente precisa estar lá no primeiro lugar, a menos que Deus te coloque lá, amém? Mas em qualquer dos lugares onde você esteja, ali brilha a tua luz, ali as pessoas vejam o seu comportamento, a sua maneira de viver, a sua maneira de honrar a Deus, a sua maneira de honrar as pessoas, e isso vai dar glória para Deus, amém? Isso vai levar o teu testemunho àquelas pessoas, porque quando um crente se comporta errado, o que as pessoas falam? Mas você não é crente? Não é? Primeira coisa que as pessoas dizem, mas não é crente? Ué, por que está se comportando desse jeito? Credo, eu não sou crente, uns batem no peito e dizem assim, eu não sou crente e me comporto melhor. Então, quer dizer, é melhor então a gente honrar a Deus, amém? A gente ter esse pensamento, eu quero honrar a Deus. Pense, Deus escolheu cada um de nós. Deus quer ganhar almas, Deus quer salvar almas. As almas precisam ser salvas, mas Deus precisa usar pessoas. Porque Deus não usa os anjos para fazer isso, Deus usa pessoas, amém? Essa foi uma escolha de Deus, usar pessoas. Só que as pessoas têm que entender que elas precisam reconhecer que elas não podem fazer, mas que se elas se aproximarem de Deus, se humilharem na presença de Deus, Deus então através delas pode salvar pessoas, amém, irmãos? Mas isso tudo é quando há uma entrega. Essa entrega é quando a gente se humilha na presença de Deus e a gente reconhece que só Deus pode colocar a gente no lugar certo, e no lugar certo é o lugar em que Deus já tem um propósito, já tem um plano para a sua vida, amém? E ali naquele lugar você vai ser uma luz para alcançar vidas para Deus. Ninguém vai falar mal de ti, e se falar vai falar mal porque é falador mesmo, porque se tu se comportar certo, não vão falar mal de ti, amém? Então quer dizer, de qualquer forma, você se comportando do jeito que Deus espera, você está dando a glória para Ele. Você será abençoado e o projeto de Deus será realizado através da sua vida. Deus não nos chamou apenas para mudar nossa vida nessa terra. Ele chamou a cada um de nós para nós ser como um portal eterno para a eternidade para as pessoas. Para que as pessoas vejam através de nós que existe um Deus poderoso, um Deus que transforma almas, que transforma vidas e que transformou nossas vidas. Então, se a sua vida está sendo transformada, é porque você está permitindo, está se humilhando perante Deus. Essa humildade, você está se colocando, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Então me ensine a te honrar, me ensine a ser fiel, me ensine a ser obediente à sua palavra, me ensine a andar de acordo com a tua palavra. Me faça um filho obediente, amém? Que anda no propósito de Deus. Porque imagina, para que Deus nos chama? Para que Deus nos tira do mundo? O que Deus quer conosco? Entretenimento na igreja? Não. Na igreja é o lugar para nós cultuar Ele e agradecer por o que Ele fez na nossa vida. E o lugar para preparar a nossa vida para viver lá fora, onde os pecadores estão. Amém? É lá onde os pecadores estão que nós temos que nos comportar como tal, como um filho de Deus, como um santo de Deus. Amém? Como uma santa de Deus. Mas isso não é aparência, porque a aparência engana. É verdadeiramente ter atitudes. E essas atitudes, a transformação na vida de uma pessoa, ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. Porque é só você e Deus sabe o que eu estou falando agora e o que você está pensando na sua cabeça, como você está recebendo, como você não está recebendo. E a transformação vem daí. Quando há uma disposição em você, eu estou aqui. Não porque eu não tinha outro lugar para ir, eu estou aqui porque Deus me chamou para mudar a minha vida.